Olá, paz do Senhor, estamos chegando com o compartilhar do Evangelho da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estamos chegando no programa de hoje, eu vou falar sobre Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vamos ler aqui alguns versículos. Isaías, ele foi um profeta, eu já falei sobre ele aqui, né? Já falei algumas vezes sobre ele, mas as mensagens dele, hoje eu vou trazer um pouquinho da vida dele, algumas ideias a partir da vida e da experiência pessoal do profeta Isaías, tá ok? Mas antes vamos acompanhar os endereços da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no Morumbi 2, no Jardim das Flores, Jardim São Roque e também na Vila Yolanda. Daqui a pouquinho eu volto após você acompanhar os endereços. Quero convidar você a participar da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico na cidade de Foz do Iguaçu, na Vila Yolanda, Rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 18 horas, o culto da família. Segunda-feira, nós temos uma campanha especial onde clamamos ao Senhor em seu favor. Às terças-feiras, às 20 horas, a campanha O Meu Milagre vai chegar. Às sextas-feiras, às 20 horas, um abençoado culto aonde celebramos a grandeza e a bondade do Senhor. No Jardim das Flores, Rua dos Cravos, 803, domingo às 19 horas e 30 minutos, culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira às 20 horas, escola bíblica, aonde aprendemos a palavra do Senhor. Quinta-feira às 20 horas, campanha de milagres e poder de Deus. No Jardim São Roque, Rua Jácomo Savariz, 928. Domingo, 19 horas e 30 minutos, o culto da família, família no altar de Deus. Terça-feira, às 20 horas, estudo da palavra do Senhor. Quinta-feira, às 20 horas, uma campanha de bênçãos e milagres. No Morumbi 2, Rua João Batista Frígola, 502. Os nossos cultos, domingo às 19 horas e 30 minutos, o culto da família. Terça-feira, às 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 20 horas, a campanha de milagres e poder de Deus. Sábado, às 19 horas, escola bíblica, aonde aprendemos com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, então, está aqui comigo, aberta no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que disse que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O versículo 4, ele continua dizendo assim: as bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Então vamos, a partir desse texto, trazer aqui algumas ideias. Isaías, segundo as informações, os estudiosos, os pesquisadores, diz que Isaías ele era parente de Uzias, esse rei que morreu. O rei Uzias falece e Isaías, então, naquele ano tem uma experiência com o Senhor. Mas eu quero trabalhar aqui com a ideia primeiro de Uzias. Uzias, um rei de Israel, um rei que tinha uma excelente administração, alguém que tinha um carisma, uma ascendência sobre o povo, alguém que o povo admirava, alguém que o povo gostava bastante. Uzias chega ao ponto de ser assim colocado como um dos melhores reis que Israel ou que Judá já teve na sua história. Isaías era parente, segundo as ideias aqui, Isaías era parente de Uzias e morava no palácio, estava próximo ao palácio, vivia ali
no palácio ele era alguém palaciano, alguém que tinha uma função especial. Mas diante dessa graça e carisma que Uzias tinha, aconteceu algo inusitado. Inusitado na leitura, numa leitura leiga nossa. Inusitada porque ele se tornou assim, tão hábil, tão especial, que ele confundiu com os elogios que ele recebia, ele se confundiu com os elogios que ele recebeu e também acreditou que de fato ele fosse tudo aquilo. E um dia ele está no templo, Uzias está no templo, servindo ao Senhor, adorando ali, e ele pega o incensário e começa a ministrar no altar. Quando Uzias está fazendo isso, quando Uzias está com essa atitude, entraram ali os sacerdotes. Os sacerdotes, eles entraram ali e viram aquela atitude de Uzias, ao que o repreenderam, o reprovaram, e ele então, indignado, tenta, de certa forma, agredir os sacerdotes. Olha, eu sou o rei e eu posso fazer. Mas naquele momento, diz o texto sagrado, que ele aparece em seu corpo manchas de lepra, ele se torna um leproso e acaba deixando o trono e tendo que morar próximo, por conta de ser leproso, independente da riqueza ou da pobreza, a pessoa era isolado mesmo, e chegou até o dia da morte de Uzias. E aí vem Isaías diante do Senhor com um sentimento de tristeza, com um sentimento de injustiça, vou usar essa expressão aqui, sentindo-se injustiçado. Afinal de contas, olha o rei como Uzias ele era, como ele era grande, poderoso e tal. Essa ideia, queridos, quando eu trago para nós hoje, é mais ou menos assim. Muitas vezes nós gostamos de líderes, gostamos de pessoas, depositamos a nossa confiança nas pessoas, todo o sucesso que nós gostaríamos de ter e não temos, muitas vezes nós projetamos em outra pessoa. Isso pode ser um líder religioso, pode ser um líder político, isso pode ser um artista. E quando esse nosso ídolo, esse nosso artista famoso, seja ele religioso, político ou artista no sentido pleno da palavra artista, quando acontece alguma coisa com ele, nós ficamos pensando o porquê que aconteceu e às vezes ficamos entristecidos, ficamos chateados. Foi o que aconteceu com Isaías. E diante daquele sentimento de frustração, de dúvidas e de interrogações, diz o texto que ele vai ao templo. Ele vai ao templo, vai até o local de culto. E lá no local de culto, não sei se era durante o dia, se era à noite, não sei que horas que era, não sei se era o momento de celebrações ou se era no momento vago. O templo está aberto, ele vai no templo. Em Israel havia essa forma, o templo ficava aberto. E quando ali ele entra no templo, ele tem um impacto, ele é impactado de forma enorme, porque ele vê o Senhor, ele chama de santo. Meus olhos viram o santo de Israel. E os anjos clamavam um para o outro, chamando de santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando o profeta, aqui ainda não, mas quando ele futuramente vai se tornar profeta, aqui não é profeta ainda, quando ele vê o Senhor, ele tem medo, ele fala, vou morrer, os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. E aí ele percebe-se que um dos anjos vem e o toca, né, com a brasa tirada do altar. Aqui é todo um simbolismo. Ele tira aquela brasa do altar, toca os lábios e ele é purificado, ele é santificado e tal. Quando nós ficamos decepcionados com alguma situação, com algumas pessoas em quem depositamos a nossa confiança, há um lugar que deveríamos buscar com certeza, e buscar em silêncio. Buscar em silêncio para entender a resposta. Aquietar a nossa mente, sossegar o nosso coração para podermos absorver as respostas,
ou os ensinos que para nós será dirigido ou direcionado. A vida de Isaías nunca mais foi a mesma. Aquele encontro, aquela experiência mudou totalmente a história dele, mudou o rumo da história dele. Ele entendeu o porquê do fracasso de Uzias, ele entendeu que Deus é maior do que Uzias e do que qualquer criatura ou qualquer ser humano, independente do poder ou do carisma que esse indivíduo tenha, Deus é maior. E quando ele tem essa convicção, quando ele se encontra com Deus, ele percebe-se quem ele era, ele percebe-se quem Deus é, e a vida daquele homem se torna uma vida mais livre, mais leve, mais solta. As cargas que ele carregava de culpa, de cobrança, ela desaparece, porque agora ele reconhece de fato quem ele era e ele reconhece de fato quem Deus é e pode ser na vida e na história dele. De repente você esteja carregando um peso tão forte sobre os seus ombros, tão pesado sobre os seus ombros, tentando ser quem você não é, tentando fazer o que você não consegue, tentando viver o que você não poderá viver, ou projetando a sua vida e as suas expectativas em cima de outros, em cima de líder religioso, em cima de líder político, em cima de artistas ou atores, e não vai dar certo, porque eles são passíveis de erro, eles são falíveis, Quantas pessoas, eu me lembro agora, havia uma discussão enorme relacionada com os discípulos, a respeito dos discípulos. Aí levanta Gamaliel e faz a seguinte observação: cuidado, se vocês estiverem lutando contra qualquer homem, ele vai passar, não vai demorar tempo, vai passar. Mas se você estiver lutando contra alguém que vem de Deus, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Aí ele cita duas pessoas, líderes, que se levantaram dizendo ser alguém. Algumas pessoas o seguiram e se decepcionaram depois. Não coloque a sua confiança em homens, não coloque a sua confiança em pessoas, porque provavelmente você será decepcionado. Coloque a sua confiança em Deus, coloque a sua confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, o nosso amado e querido Salvador. Ok? Vamos orar? Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez na sua presença em oração. Eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar a cada um de nossos amigos, de nossos irmãos que nos acompanham no programa de hoje, os abençoando com a cura, abençoando com a libertação, abençoando com a graça maravilhosa do Teu Espírito. Traga a vitória que eles precisam. Ilumine, Senhor, o entendimento de cada um. É a oração que faço no nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa continuar te abençoando mais e mais. Semana que vem estaremos de volta com mais um Compartilhando o Evangelho da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Aí durante a semana, se você perdeu alguma palavra que você achou interessante, ou quiser assistir novamente ou compartilhar esse programa, aqui no canal do YouTube sempre tem o endereço, depois nós colocamos aqui. Assista e compartilhe também para que Deus seja louvado. Amém? Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Educacional Menino Jesus e de Ortega Info. Ortega Info, tecnologia da informação. Computador não liga? Notebook não carrega? Wi-Fi não funciona? Quer mais segurança em sua casa ou empresa? Nós da Ortega Info temos a solução: computadores, notebooks, Wi-Fi, impressoras e câmeras de segurança. Atendimento residencial e empresarial. Não importa o problema, nós da Ortega Info resolvemos com rapidez, qualidade e bom preço. Nossos telefones 9127 8031 3029 6367. Centro Educacional Menino Jesus. Venha ser feliz com a gente. Berçário, Maternal 1 e 2, Jardim 1 e 2, Contraturno Escolar, Reforço, atendendo manhã e tarde, integral e semi-integral. No Centro Educacional Menino Jesus, você conta com professores capacitados e equipe de excelência. Centro Educacional Menino Jesus, Rua Marta Freiertag, 317, Jardim Panorama, Foz do Iguaçu. Telefone 45 3025 4465.